Olá, pessoal. Então, dando continuidade, né, a aula inaugural aí sobre as questões aí da materialidade, da dupla materialidade, a gente vai mostrar então o conceito da materialidade. E muito forte no Brasil o conceito da PR 2030, né? Ela traz de forma assim bem categórica a materialidade. Mas, de uma maneira geral, nós temos aqui, né, hoje em dia, o pessoal fala sopas de letrinhas do ESG e da sustentabilidade, são, né, é, muitas empresas, órgãos internacionais e assim por diante, podemos dividir em quatro grandes áreas. Né? A ESG Project Mark fez essa união, fez esse estudo e dividiu em quatro grandes, né, áreas. A primeira, na superior esquerda, são então os princípios globais, de onde tudo surgiu, né? Os princípios e as metas globais que surgiram então com a Rio em 92 e a partir daí a ONU muito forte, né, com as ODS, todo mundo conhece aí as 17 ODS do Pacto Global, né, da ONU, onde todos os países, né, membros, praticamente quase todos os países do mundo participam, né? E tem suas metas emitidas aí, o pacto até 2030. O pacto foi feito em 2015, né? Então já estamos indo para a sua reta final, muitos para redução aí de, né, 1,5 graus do efeito estufa, muitos países estão longe de suas metas e teremos a COP no Brasil esse ano em Belém, né, final do ano, e serão discutidas, né, as NDCs de cada país a emissão. Então, tudo parte do princípio do Equador, temos lá os órgãos, né, do IFC, do PRI e do próprio GHG protocolo que falamos de onde tudo partiu, são importantíssimos, né, esses conceitos, mas que derivaram então para o quadrante 2, que são os padrões e os frameworks, as melhores práticas. Iniciando lá com o GRI, com o GRI, o EcoVadis, o SASB e o CDP, né? Foram os primeiros grandes padrões aí da década já de 90 em diante, né? Que já 2000 muito fortemente e agora recentemente também, né? Então são os grandes, né, são padrões mundialmente conhecidos, cada um, o GRI com uma pegada mais técnica, né, o SASB falando por setores, um ponto de vista mais financeiro também, assim por diante, né, o SASB mais americanizado, o GRI mais europeu, o EcoVadis também bem europeu, a ISO, sem falha nisso, o CDP que é global, CDP muito importante para o AAA, água, resíduos, o ar, etc. Né? Então, são todos padrões que há 2 décadas eles são os padrões aí importantíssimos que todas as empresas seguem. Não é? Aí, mais recentemente, o quadrante número 3 são os órgãos, regulamentações, né? E aí o TCFD, muito forte financeiramente falando, o FRS, o ISSB é a união de praticamente todas aquelas boas práticas que estão ali em cima, unidas pelo relato integrado, né? As empresas que usam o IR, o relato integrado, praticamente usam as melhores práticas e os standards e os frameworks de cima. Foi feito no ISSB. E mais recentemente, que é o mote do nosso curso de gestão de riscos, é o CSRD, o padrão europeu. Né? Então, ele tem escolhido o padrão europeu com né, o CSRS lá, e SRS são 5 grandes pilares ambientais, 4 pilares sociais, um da governança e mais 2 transversais, sendo 12 pilares, né, do ISRS. A gente vai abrir as planilhas, a gente vai mostrar tudo isso, tá? Fundamental. Então, o curso da Project Matrix que a plataforma sustém é do CSRS, né? Do ISRS e do CSRD, são as melhores práticas. E finalmente aqui no quadrante 4, no canto inferior esquerdo, onde estão os bancos, as normas, os rankers e raters, né, que eles são os padrões mundiais de exigência. Então, a gente tem o lado governamental,
muito forte no pilar 3 e tem o lado da iniciativa privada dos bancos, seguradoras e etc., o pilar 4. Então, tudo isso está puxando o ESG com tudo que está aí no quadro, né? A gente acredita que o ESG não está terminando, o ESG está começando, né? E no Brasil não podemos esquecer que temos agora, então, as taxonomias que está aí no pilar 3, né? Por setor do agrobusiness, da indústria, dos serviços, do transporte e assim por diante, a nossa taxonomia brasileira está agora praticamente pronta. Temos o mercado do crédito de carbonos, que foi agora, né, aí promulgado aí, está valendo a partir de dezembro e finalmente esse mês de maio a economia circular. Né? Então, tudo isso muito forte, isso falando da parte ambiental, tem uma parte da governança, que são então a LGPD, tudo que está acontecendo com a AI, né? Tudo isso é muito importante também. E aí o grande órgão, né, a grande instituição, né, a gente usa muito também o IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né, que fala do compliance, da ética, das auditorias, né, da gestão corporativa. E sem falar da parte social, né, que está tudo intrínseco também, socioambiental aí. Então, este é o resumo, né? Então, quando a gente vai falar de alguma coisa, de alguma boa prática, a gente está se referindo a um desses quatro quadrantes sempre, né? Então é importante todo esse conceito. E a materialidade em si vem da PR, né? Da norma brasileira BNT 2030. Ela cita 137 vezes a palavra de materialidade, né? Um número bastante considerável, e é a norma de referência. Ela traz também que foi oriundo do GRI, do SASB e do GRESB, tá? Então tudo isso é importante. Então a norma, os brasileiros utilizaram também as melhores práticas globais, padrões, frameworks e standards para montar a brasileira, obviamente tropicalizando, né? Por isso que a gente fala que é importante a taxonomia brasileira, porque o agro brasileiro com quatro safras são regras diferentes, o tipo de tratativa do solo, a gente não faz a substituição da camada, né? Então é muita diferença as safras, o regime pluvial de chuvas e assim por diante. Então, a gente precisa tropicalizar todos esses padrões quando principalmente a gente fala do meio ambiente, socioambiental, né? Os conceitos de governança são quase meio genéricos, gerais, mas eles são tropicalizados para cada tipo de empresa, né? Também. E o conceito, então, da dupla materialidade? É um conceito moderno, né, já vem sendo usado e a gente vai explorar bastante isso. O que, né, a materialidade em si é o que são os bens, são aqueles seis capitais que falamos que a empresa utilizam e ela impacta o meio ambiente. A dupla materialidade, o ambiente socioambiental, né? Agora, a dupla materialidade é o inverso. O que o ambiente socioambiental, as regras, regulamentações impactam na sua empresa. Então, é um vai e vem. O melhor exemplo e fácil de entendimento é o agrobusiness, né? A agricultura, principalmente, pastagem e assim por diante. O fenômeno de, né, desflorestamento, né, de supressão vegetal e derrubadas e queimadas e assim por diante impacta na natureza, né? Não, o problema dos mananciais, o problema das erosões, assim por diante, falta de água, e aí então a natureza devolve impactando o seu agrobusiness. Então, por isso que a gente fala que é um ciclo fechado, muito fica claro o conceito de dupla materialidade para o agro, né? Mas para os outros negócios também, você que tem a sua empresa, você emite os gases de efeito estufa, que a gente fala que é a moeda comum socioambiental, vai para o meio ambiente, isso aí vai gerar, então, esses fenômenos climáticos extremos e vai impactar o seu negócio, seja na cadeia logística, seja, né, no aumento dos seguros, dos empréstimos e assim por diante. Então, a paralisação do negócio, dificuldades de fornecimento. Então, esse é o conceito da dupla materialidade. O que a empresa impacta um ambiente socioambiental e o que o ambiente socioambiental impacta na sua empresa.
Em termos gráficos, né? Então, por isso que é dupla materialidade, são dois eixos. O eixo horizontal das abscissas, o eixo X, é a empresa em si própria, ela pensando em si. Então, ela vai investir em projetos ESG. Obviamente, né, pensando na empresa somente, ela vai investir naquele que tem o seu maior ROI, o maior, né, retorno sobre o investimento, maior EBITDA, maior payback, maior, né, depende do índice financeiro que a empresa utiliza. Então, aqui nesta escala, a empresa ela tende a investir nos empreendimentos ESG que dão o maior retorno, né? Aqui é o menor retorno e o maior retorno. Então, se tiverem 10 projetos, um aqui na escala de 1 a 10, ela tem preferência para investir no projeto 10, depois no 9, 8, 7, 6, 5 e assim por diante. Então, é a priorização do investimento na empresa. Isso é pensando, então, somente na materialidade e nos seus seis capitais. O outro eixo, por consequência, é a volta, né, que a gente falou. O que o ambiente socioambiental afeta a sua empresa. E aí são uma moeda comum, aí são as partes interessadas, os stakeholders, porque é socioambiental. Neste eixo aqui estão então representados seus colaboradores, toda a sua cadeia de fornecimento, os clientes, usuários, as ONGs estão aqui, entidades de classe, comunidade, líderes, né, de bairros e assim por diante, igreja, comunidade onde você atua, os fornecedores de energia, assim por diante, os shareholders também, o mercado, a Bovespa e toda, né, a parte do mercado de capitais está para cá, as instituições governamentais, municípios, governos, estadual, federal, e também as instituições, a CETESB, né, a Agência Nacional de Águas, a ANA, a CETESB, todos os órgãos de regulamentação estão do lado de cá. Então, no eixo X, a sua empresa. No eixo Y, todas as suas partes interessadas, os stakeholders externos e internos que afetam a sua organização. E aí, então, por isso que é de, né, dupla materialidade, a gente gera um plano cartesiano, e aqui, então, esses projetos da cor roxa, eles têm alta prioridade para ambos, tanto para a organização quanto para os seus stakeholders. Então, eles estão muito interessados, né? São stakeholders que têm aqui urgência, que têm emergência, que têm interesse, que têm força, impacto, poder para agir sobre vocês. Por exemplo, um órgão de regulamentação da CETESB em São Paulo. Então, aqui estão as partes interessadas. Né? Então, esses são os projetos que serão investidos primeiramente, a parte roxa, porque dá bom retorno para a empresa e, além do mais, atendem às necessidades dos seus clientes, usuários, todos os stakeholders. São os projetos que serão investidos primeiramente. Então, né, projetos de alta prioridade. Projetos de baixa prioridade que são investidos por último, porque tem baixa prioridade para a organização e baixa prioridade também para os seus stakeholders, suas partes interessadas. Então, né, ele não é muito interessante para a própria empresa, ele perde na escala dos outros e também não tem tanta pressão externa, por exemplo, ou dos próprios empregados. Então, são projetos de baixa prioridade, serão os últimos a serem investidos. E nos outros dois quadrantes, o cinza são projetos que têm alta pressão externa e que talvez não sejam tão interessantes para a empresa, né? Na lista de prioridades está com baixa prioridade, mas tem uma pressão externa. Então, por exemplo, podemos dar acessibilidade, né, das pessoas, dos especiais na organização e assim por diante.
hoje em dia, né, na parte da governança e da parte social da empresa, né, o DEI que a gente fala, então a diversidade, né, a equidade e a inclusão são muito importantes, principalmente dos especiais também na sua empresa. Então, toda a parte, né, de ter o estacionamento segregado para parar veículos especiais, a parte né, das rampinhas, acesso, portões de maior dimensões, portas e assim por diante, estão todos relacionados a isso. Para a empresa é tão interessante quanto investir, por exemplo, numa linha de produção, talvez menos, mais, aí isso depende. Então, são projetos que têm maior prioridade externa do que da propriamente dita da turma financeira. Aqui estão os financeiros, eles gostam deste número. O pessoal socioambiental se preocupa muito com este, né? Então, e aí então e o quadrante marrom que são exatamente os investimentos que a empresa tem alto interesse, mas que afetam um pouco, né, externamente. Então também tem bastante interesse interno, mas tem pouco interesse externo. Então, são investimentos, e aí a decisão se serão a prioridade 2 ou 3 de investimento vai depender então de decisão da empresa mesmo se vai investir em projetos do tipo aqui marrom ou dos projetos cinza. Isso é importante, né? Colocar os projetos numa escala bidimensional, de importância para a empresa, importância para os stakeholders, é o conceito em si da dupla materialidade. O próprio Sebrae mostra isso, né, que são para pequenos investidores, pequenas e médias empresas. Esse conceito serve para todas as empresas. Você vai atuar, prioridade alta de atuação em projetos que impactam o seu negócio e que impactam o seu cliente. Né? Então, o Sebrae é muito preocupado, mostra isso também, né? Não só a BNT PR 2030, mas o Sebrae também. E num caso mais, então, né, na materialidade financeira, ele é dito outside in, que vem então de fora para dentro. E a materialidade de impacto vem de dentro para fora. Né? Isso, esse conceito justamente tem que partir, né, de pressões externas e internas justamente para resolver isso. O foco principal da matriz financeira é gerar retorno sobre o investimento, por isso que a pressão vem de fora para dentro, os acionistas da empresa e o mercado de ações pressionam demais. Normalmente tem uma visão mais curto prazista, né, que é retorno de investimento logo ali, né? E também investidores analistas financeiros, e aí as métricas são ROI, são custos evitados, valorização do capital das ações e assim por diante, ações preferenciais ordinárias. O lado do impacto, que é o inside out, é as preocupações socioambientais, é a sustentabilidade propriamente dita, a visão de longo prazo, e aí preocupações que a gente falou no eixo, né? No eixo da comunidade, pressões da comunidade, pressões das ONGs, pressões dos órgãos regulamentadores, reguladores e assim por diante. E os grandes motes aqui, tonelada de C2 equivalente, que a gente falou que é a moeda comum para todas as empresas. O DEI, diversidade, equidade e inclusão, né? Essa aqui é uma medida ambiental, essa aqui é uma medida social e uma água economizada, que é a gestão de resíduos. Então vejam a importância. O que é importante para um gestor ESG, equilibrar os dois. Ele precisa atuar no curto prazo para que a empresa possa pagar as suas contas, seus salários, fazer investimentos em novos projetos, tocar o dia a dia da sua operação, mas ele tem que estar preocupado com o futuro também. Né? Por quê? Porque a empresa pode morrer no longo prazo. Exemplo, energias renováveis. O que que a empresa está fazendo para trocar a sua frota para energias eletrificadas ou o uso de combustíveis, né, da biomassa e assim por diante? Células fotovoltaicas, energia eólica, etc. Então, o que ela está fazendo? Então, aqui é uma visão mais curto prazista, uma visão mais de longo prazo. O importante é o equilíbrio, não tem certo nem errado. Precisamos ter projetos no curto prazo que a empresa seja rentável para viver o dia a dia e tem que se preocupar com o futuro.
Então, isso é fazer um belo de um plano. E aí, então, a materialidade e a gestão de riscos ESG é que vai dar esse equilíbrio. Justamente aqui, né? O guia prático da PR 2030 traz 10 etapas. Depois, numa aula específica, a gente vai mostrar como fazer, né, um por um. É o nosso Excel e a plataforma Sustain gera toda essa materialidade. Eles vão mostrar na aula de amanhã. A plataforma Sustain, na aula de amanhã, terça-feira, dia 20. Esperamos vocês às 20 horas, né, na plataforma Sustain. E aí a dupla materialidade. Vamos para casos práticos conforme solicitado. O caso da Vale. Caso da Vale, né? Pegamos o relato integrado da Vale, seu relatório de sustentabilidade, qual é o modo? Aqui é por lista de priorização, né? São muitos, são mais de 35, 40 itens prioritários. Imagine nas sessões de risco da Vale, essa planilha passa da ordem da centena, né? Mas aí, então, o top 7 da Vale, então, primeiro, a maior preocupação da empresa hoje, dito pelo presidente na carta de apresentação do relatório de sustentabilidade da Vale, segurança de barragens. Claro, não à toa todos os eventos de Mariana e Brumadinho, inclusive está escrito, né? Se preocupa com os stakeholders, exige um rigor pós-Brumadinho. Está lá escrito um rigor próximo Brumadinho, importância dos stakeholders. E por quê? Porque a empresa está muito preocupada com a sua dupla materialidade, o seu impacto financeiro e de reputação, gerar perdas financeiras bilionárias, perdas de ações e ações judiciais. Né? Então, esse é o top um. Na matriz vai estar lá em primeiro lugar. Com certeza, recursos serão destinados para esses projetos que atendam, por exemplo, instrumentalização de barragens. Todas as instrumentações, piezômetro, inclinômetro, tudo, o sistema de alarme no entorno das comunidades, assim por diante, são projetos praticamente pré-aprovados. Inclusive, né, eliminar barragens a jusante. Então, temos lá o empilhamento drenado, a instalação de hidrociclones e tudo mais, para dirimir, diminuir ou eliminar este risco. É o top um da Vale. Top 2, mudanças climáticas. Toda a pressão né, regulatória da sociedade, o GHG Protocolo, emissão, isso aparece em todas, é a moeda comum, como falamos, tem em todas as empresas, no caso da Vale, grande geradora, né, para poder movimentar os seus stacker, reclaimers, as empilhadeiras, né, distribuidoras, silos, moagem, moinho de bola, tudo, o processo logístico dos trens de transporte do seu minério, pressão regulatória e social, né? Isso afeta então o capital, acesso ao capital, aquilo que falamos, né? A Vale precisa mostrar que está fazendo medidas, né, do uso dos seus vagões com energias mais renováveis, dos seus foras de estradas até por eletrificação ou com biodiesel e assim por diante, e mostrar tudo que ela faz em suas operações com fotovoltaicas, eólicas e assim por diante. Por quê? Para conseguir fontes de acesso a capitais mais baratos, nacionais e internacionais. Então, isso é fundamental. Direitos humanos, né? O DEI que a gente fala, diversidade, equidade e inclusão. Diversidade são o quê? Trazer os diferentes, diversos para trabalharem na empresa. E aí diversos temos, por exemplo, a parte, né, de idade né, de 5 gerações hoje em dia, desde a geração mais antiga, a geração, né, dos baby boomers, já a geração X, geração Y, geração AZ e a nova geração. Desde os masters, em pessoas, né, com grande capacidade, que atuam mais de 55 anos de idade, 60 assim por diante, os seniors, que são grandes diretores, etc., o time de muito conhecimento, né, que também já tem boa tecnologia, são inclusivos na tecnologia. Temos a equipe dos plenos, né, pessoal de 35, 40 e poucos anos, que são efetivamente os gestores, os gerentes, muita força, né, de trabalho,
e etc., né? Sangue nos olhos, faca nos dentes, como a gente fala, que tocam o negócio ali nas suas operações no dia a dia. Tem a equipe mais júnior, né, pessoal dos seus 20 e poucos anos, formados, recém-formados, e pessoal supervisores de linha, de frente, e pessoal propriamente dito que coloca a mão na massa, chão de fábrica, e temos a quinta geração, que são as gerações, então, aí dos menores aprendizes, né, pessoal aí de 16 anos a 21 tal, que são totalmente inclusivos, mas que têm pouca experiência. Então, vocês precisam criar um ambiente colaborativo que abarquem né, essas cinco gerações. Isso é importante, isso é diversidade. Sem falar, né, então, nas etnias também, né, os afrodescendentes, os mestiços, e assim por diante, diferenças religiosas. Tudo isso e o LGBTQIA+, também, todos têm que estar aí, né, inclusos na empresa. Isso então, né, diversos, desculpa, são diversos. O D. Inclusos, além de estarem trabalhando na empresa, eles são inclusos, eles têm as mesmas relações sociais internas na empresa, os salários equivalentes e benefícios, e são tratados, os diferentes tratados de formas iguais. Então, isso é inclusão. Então, diversidade, equidade e a inclusão, desculpa, o I, são, então, encargos de supervisão, encargos de gerência, de diretoria, até conselho, eles estarem participando dos processos decisórios. Isso é a inclusão. Então, diversidade, equidade e inclusão. Nesta sequência, a que as empresas estão trabalhando muito, veja que a Vale é o seu terceira principal preocupação, risco ESG. É um risco social, é o S, né? E aí, então, a descarbonização, energia limpa, quarto, gestão de água e resíduos, relacionamento com comunidades, olha outro social, e o sétimo, transparência e governança, é a parte do G. Então, né, temos o um, o 2 e o 4 e o 5 mais voltados para o ambiental, né? O 3 e o 6 relacionado ao social, né? Mas muitos aí são socioambientais, e o da governança que rege tudo isso é o número 7. Esse é o exemplo da Vale. A Petrobras, de uma forma gráfica, vai ter um muito similar, são grandes empresas, né? Mas a Petrobras, o risco número um dela é essa querida, né, transição energética justa. A gente vê em comerciais, né, a Petrobras, indústria de óleo e gás, cuja sua fonte principal de renda são oriundos, né, então, das usinas aí, né, e de separação do petróleo e assim por diante, que geram gás de efeito estufa na veia. Então, ela está buscando cada vez mais incluir, por exemplo, né, os combustíveis do álcool na gasolina, é um exemplo, combustível do futuro, processos que gerem produtos mais renováveis e assim por diante. Então, a maior preocupação dela é esse, da resiliência climática. O segundo, a biodiversidade. É uma empresa que atua no Brasil inteiro, em todos os estados, porque precisa o combustível chegar em tudo, então é da biodiversidade, ela atua em todos os biomas, né? Desde o Amazônico, do centro do Pampas, do sul do Brasil, passando pelo florestas tropicais, o Centro-Oeste, o Pantanal, a Caatinga, tudo, né? O Nordeste brasileiro. Então é biodiversidade e a biodiversidade aquática, marinha, de rios lacustres e toda a zona costeira, porque ela tem também seus piers e assim por diante. Então, uma empresa multinacional, global, a biodiversidade. E assim por diante, não menos importante, veja que o 4 são as práticas trabalhistas, comunidades locais, gestão de acidentes, tudo isso é da parte do S do social,
né? E aí o 7 também outro ambiental, gestão de resíduos, águas efluentes, o oitavo também ambiental, saúde, segurança e bem-estar relacionado com a ODS 3, né? E também dos direitos humanos é outro social, integridade dos negócios é o da governança, engajamento das políticas públicas também de governança. Então veja a matriz e materialidade. Outro exemplo prático da Natura, veja que a matriz é mais distribuída. Por quê? Porque a Natura atua em todo o território nacional, né, com as suas distribuidoras, né? Então, que elas atuam de porta em porta. Então, toda a Natura, os seus produtos Natura também distribuídos no Brasil inteiro, obviamente, né, na floresta amazônica, onde tem a extração, né? E ela cuida muito bem disso, né? Temos essa grande empresa nacional protegendo a nossa Amazônia, ela é importantíssima para o cenário e ela atua então na sua matriz também. A primeira é preocupada com o salário digno, né, que é muito importante. Então vejam, né, que o número um ali ele tem uma escala mais social do que financeira para propriamente dita da empresa, né? Mas ela se preocupa também. E aí o ambiental, gestão de resíduos é tanto importante para a empresa quanto para os seus stakeholders, impacto na comunidade, né? Então, se deixar para a Natura decidir, somente os financeiros da Natura, certamente eles vão querer colocar todo o dinheiro no projeto no 11, né? E assim por diante. Então, veja, né, os projetos prioritários. Depois a gente traz a lista completa, a gente vai mandar o relatório para vocês, a gente só cortou ali, né? Ficaram só do 1 ao 9, mas o 10, o 11, 12, 13, 14, inclusive, são os projetos prioritários até o 17, que são os projetos de investimento. Certamente estão relacionados, então, à circularidade, estão relacionados à distribuição de valor, né? À regeneração da natureza, regeneração social e ação climática. E aqui estão as suas metas, né? Veja que ela quer alcançar a neutralidade do carbono até 2050, o famoso net zero, ou a meta, né, de net é a diferença do que você emite e do que né, você diminuir. Então, a balança, né? A gente tem uma aula só de net zero para falar disso. Tudo que você emite, menos tudo que você gera, diminui de gás efeito estufa, né? Com o plantio das florestas, se você troca os seus processos. Então, net zero até 2050. Então, veja que tem metas de longo prazo 2050, metas, né, até 2030. Isso, por isso, então, a gente tem os projetos de curto prazo e os projetos de longo prazo. Isso tudo é muito importante. Veja já no caso da Klabin. No caso da Klabin, interessante, temos também, né? Ela mostra de uma maneira gráfica. E também é fácil de verificar que os projetos prioritários têm que ter a escala muito alta, que é o uso da água aqui, por exemplo, do 97,3, né? Então, muito importante aqui para ela, o uso da geração de energia. Veja que ela fala duas vezes aqui, né? Isso mostrando o relacionamento com as ODS. Então, desenvolvimento local das comunidades onde atua, é o ODS número um, gerando riqueza para as pessoas, diversidade e inclusão, o DEI que a gente fala, né? E equidade é aqui, a ODS número 10. Ela é muito importante, trabalhamos com a Clabin, entendemos isso lá. Veja aqui a parte da diversidade. Isso no longo prazo, como é que ela está para atingir 2030, mas no curto prazo ela já está com 87. Energia, uso de energias renováveis em todos os seus equipamentos, frotas, veículos. Temos veículos com eletrificação já da Clabin, né, fazendo o eixo aqui, a gente já viu, Bandeirantes aqui entre. A cidade de Jundiaí e Piracicaba, já muito atuando com veículos dessa natureza. Resíduos, né? A Klabin trabalha muito forte com resíduos, tem uma grande parceria com a Ambipar, grande empresa nacional também, a Ambipar, né? Já internacional, inclusive. Toda a parte de resíduo, boa parte é tratado pela Ambipar, né?
10 R's que a gente fala, né? Reutilização, coleta, resíduo, reciclagem e assim por diante. O uso da água para Klabin é fundamental, veja que cita 3 vezes, porque fazer papel e celulose, né, vem muito forte, né? Com o uso da água ali nas suas misturas, muito mais de 90%. Então, o uso da água, e aí água de reuso, tudo que ela faz com a gestão de resíduos, etc., assim por diante, e mudanças climáticas também. Então, veja que a Klabin apresenta de uma maneira mais gráfica. E numa tabela resumo, já indo para o final, vamos abrir para perguntas e respostas. São empresas nacionais brasileiras usando a PR 2030 e mais todos, né, as boas práticas globais. Então a Vale, com a sua a Vale, Petrobras, Natura, Suzano, Klabin, Marco Polo, Embraer e assim por diante, né? Aqui a abordagem que ela utiliza, os seus temas materiais que mostramos algumas e os seus diferenciais competitivos. Então, tudo isso é muito importante. Obviamente, existe uma distinção entre empresas de capital aberto e fechado, né? O capital aberto é obrigatória a emissão de relatórios, então todo o relato integrado, tudo mais, né? A formação de conselhos, de comitê, de governança e assim por diante é muito forte o G nessas empresas. A empresa de capital fechado, não que ela não tenha o G, claro que tem e tal, mas a cobrança de regulamentação é menor. Né? Nada impede de uma empresa de capital fechado ter todas as regulamentações e a governança da empresa de capital aberto. Mas em termos práticos, né, de regulamentação, elas são diferentes. Então, as pressões primárias, que a gente chama, que é a pressão dos stakeholders, que é a coluna Y, são variáveis da empresa de capital aberto e da capital fechado. Então, o foco da materialidade pode alterar, né? Aquilo que a gente falou, como é dupla materialidade, se o eixo Y da empresa de capital aberto for muito forte, ele puxa, né, com certeza, as decisões do projeto lá para os dois quadrantes que a gente falou, o roxo, né, e o cinza, né? Então ele vai puxando para a parte do Y, né? Horizonte temporal. As empresas de capital aberto, como vende ações, elas se preocupam no curto prazo, mas bem longo prazistas. E ela tem, né, essa dilema, né, de ser curto prazista, porque as ações estão ali, o pessoal quer receber, tem até opções, né? Então a pressão de curto prazo é muito grande. Já a empresa de capital fechado não tem toda essa pressão, ela pode ser mais flexível, ter uma visão mais longo prazista. Isso vai do seu proprietário, do seu dono da família, né? Porque se ela realmente se preocupa, né? E aí as novas gerações se preocupam bastante com a visão de longo prazo, né? De passar da primeira para a segunda, para a terceira geração, para a quarta e assim por diante. A transparência, que é a governança, nas empresas de capital aberto são obrigatórias, a emissão de relatórios, pareceres, inclusive até auditorias externas, publicação na B3, publicação no Dow Jones, né? No Ibovespa e assim por diante. Então, são obrigatórias a emissão. A empresa de capital fechado, até para não mostrar muito para os seus concorrentes, normalmente elas têm uma descrição mais, né, maior e ela mostra, por exemplo, quando ela vai fazer parcerias ou vai contratar, né, ou vai vender os seus produtos, dela mostra, né, para o seu cliente ali mais propriamente, mas não abre tanto. Então, existe então a dupla materialidade, além das pressões, essas distinções que são importantes, né? Para concluir, vamos abrir para perguntas e respostas. Então, hoje tivemos a aula da dupla materialidade, que leva então o tal do o quê, né? A dupla materialidade é o que precisamos saber da empresa para a gestão de riscos ESG, né? Nós que prestamos consultoria, muitas vezes o OK já vem meio pronto da empresa, né? A gente dá só uma orientada, etc. Essa planilha, quando não tem, a gente ajuda a fazer, principalmente nas empresas pequenas e médias, né?
E aí, para quê? Para a partir dos principais, a gente vai para a matriz de risco, vai para a gestão de risco. Até porque que nós falamos, os recursos são escassos. Então, não adianta também encher uma matriz de risco, né, com poucas importâncias de fatos financeiros ou dos seus stakeholders. A gente até registra, mas não dá, né? Porque os riscos podem, né? Essa priorização pode variar ao longo do tempo. A gente deixa tudo registradinho, né? Mas certamente aqui na matriz de risco vão cair como baixas, ações de baixa probabilidade ou baixo impacto. Então, para não queimar tanta energia, a gente transfere daqui para cá, mas a gente vai trabalhar mesmo nos quadrantes de alta probabilidade e alto impacto que vieram oriundos da matriz de dupla materialidade. Então, aqui é o que precisamos fazer e aqui é o como, quanto, quando, o porquê que nós vamos fazer determinadas ações da empresa. Na verdade, é praticamente o 5W2H, né? O que está aqui, a sua urgência também, né? Se tiver uma pressão muito grande dos stakeholders, a urgência, o prazo praticamente vem daqui, né? Para ontem, né? Então, pressão lá de uma ONG, etc., pressão de comunidades e mídias sociais da sua marca, da sua reputação, do seu capital reputacional, que é o novo, que é o sexto tipo que nós mostramos, né? O capital reputacional em risco com as mídias sociais, ele já vem direto daqui para a matriz de priorização e vai para uma o tratamento do risco. E a gente vai mostrar na aula de tratamento do risco que são 7 ações do que a gente pode fazer com cada uma, né, desses pontozinhos. A gente vai ver em riscos lá, né? Aceitar, mitigar, transferir e assim por diante. São 7 ações e a gente vai ver porque isso tudo tem custo, tem risco, tem impacto. Então, a priorização sai praticamente daqui. O que, a prioridade, quando. E aqui na matriz de risco nós vamos falar quanto e quando. E também o que fazer. Isso virá tudo também da nossa aula de gestão de risco. Espero que tenham gostado. Segue o nosso QR Code para essa turma, turma 3, né, já de 2025, terceiro grupo, para as aulas, compartilhem e tudo mais. E amanhã fica para o dia 20, né? Apresentação da plataforma Sustain, o nosso parceiro, que vai mostrar tudo isso de uma maneira integrada na gestão de risco de negócios, né? Com a plataforma Sustain. Vamos aqui abrir para perguntas e respostas. Eu sou Eduardo César, da Project Marketing, o CPMO Virtual Sustentável, e até o nosso próximo encontro sustentável.